Louvado é o teu nome, Jesus. Porque até que você não tem guardado, que o nome de Jesus tem poder. Eu creio, Deus, em nome do Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, eu apresento meu filho diante do teu altar. E da planta dos pés ao alto da cabeça, o Senhor venha revestir. O Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, quebrar os laços, cortar a lança, dar sobre ele, Pai, a tua graça, a tua virtude. E ser com o teu filho, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu, assim, agradeço uma rica oportunidade. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Deus é bom, irmãos. Aleluia. A bispa falou e ainda 8h15, irmão. Que coisa linda. Jesus está conosco. Rapaz, olha, tenho 45 minutos, irmão. É verdade. Como Deus é bom. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Novo Testamento. Timóteo, ele era um jovem pastor, um jovem presbítero, e Paulo escreve cartas para esse jovem moço, vamos dizer assim, recém no ramo pastoral, né, pastoreando uma igreja, e Paulo escreve essas duas cartas para ele, tanto a primeira como a segunda, são cartas de conselhos, né? Todas as cartas que estão na Bíblia são cartas de doutrinas, são aconselhamentos. Está escrito assim, ó: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Os irmãos podem se sentar? Meus irmãos, vou tentar andar um pouquinho aqui, para ver se a gente consegue concluir hoje. Não sei se vai ser possível, mas Deus sabe todas as coisas, né? Se não for possível, se Jesus não voltar até quinta-feira, a gente continua na quinta-feira, né, irmãos? Toda vez que eu vou pregar, eu falo: Jesus, se o Senhor não voltar hoje, eu vou estar pregando lá à noite, né? Então, Jesus, vai comigo lá. Porque a gente tem que estar sempre assim, irmãos, esperando a volta do Senhor, né? A Bíblia diz que aqueles que usam desse mundo é como se não usasse deles, né? Aqueles que abusam desse mundo, que usam desse mundo, é como se não usasse, porque esse mundo passa, a aparência do mundo passa, irmãos. Tudo tem um fim. Então, a gente tem que se conscientizar que a nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu. Nós estamos aqui apenas como peregrinos, né? Forasteiros. A Bíblia diz que nós moramos em terra estranha. A terra aqui, irmão, essa terra aqui não é para você, não é para mim, irmão. Aqui, a gente só está aqui de passagem, amém? Você só está aqui de passagem, meu irmão. A sua morada é celestial, a minha morada é celestial, é o céu. Irmãos, eu não ministrei esse versículo aqui semana passada, não deu tempo de eu ministrar esse versículo. Nós só lemos esse versículo. Mas qual que é a qualificação de um obreiro? Quando eu digo obreiro, eu não digo só obreiro no sentido de cooperador, não. Eu digo o obreiro no sentido geral. Porque, irmãos, você pode ser um presbítero, você pode ser um pastor, você pode ser uma bispa, você pode ser um apóstolo, você pode ser um profeta, um missionário, mas ainda assim, irmãos, você é um obreiro. O obreiro é aquele que serve. Se você for ler as cartas, todas essas cartas de doutrina, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, a de Pedro também, mas você vai ver, você vai contemplar com seus próprios olhos, que Paulo, ele diz que ele era, antes dele ser apóstolo, ele era servo. Você pode ver e ler isso nas cartas. Por exemplo, aqui no livro de... deixa eu achar aqui.
acho que é em Romanos. Muitas das cartas vai falar que Paulo, ele era servo e depois apóstolo. É aqui no Romanos 1, você não precisa nem abrir. Está escrito assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Romanos 1:1. Então, antes de ser apóstolo, eu e você somos servos, amém? Amém. Nós somos chamados para servir. E o interessante é que ele coloca servo antes de apóstolo. Porque não adianta você e eu ter um título, irmãos, e não ser servo. Verdade, Jesus. Só ter título para não servir, isso, irmãos, não procede, não casa, entendeu? Não dá certo. Eu posso ser pastor, mas eu tenho que servir, irmão, ser pastor para servir. Eu não fui chamado para ser pastor para apacentar a mim mesmo. Eu não posso apacentar a mim mesmo. Pastor é quem apacenta os outros. Presbítero, bispo é quem apacenta outros. Eu não apacento a mim mesmo. E a Bíblia diz: ai daquele que apacenta a si próprio. Porque a Bíblia diz que vai ter pastores. Se você ler o livro de Zacarias, vai ter pastores que vão ser levantados na terra. E você já vê muito disso hoje aí, por aí, né, em algumas igrejas, o irmão Juliano. Que a Bíblia diz que o pastor, ele não vai atrás da ovelha perdida, não vai buscar desgarrada, não vai sarar ferida, não vai restaurar quebrada, só vai comer a carne e a lã da gorda. Está escrito na Bíblia. Está escrito isso em Zacarias, meu irmão. Tem isso na Bíblia. Ele vai só querer, irmãos, lã, gordura da ovelha. Então hoje em dia, meu irmão, a gente não pode perder a visão do ministério, daquilo que Deus nos chamou. Glória a Deus. Porque quem chama é Jesus. O apóstolo Paulo, em todas as cartas, ele vai dizer assim: eu sou apóstolo pela vontade de Deus, não é pela minha vontade. Eu não sou apóstolo pela minha vontade. Eu falei aqui semana passada, eu sempre quis ser pastor, mas eu nunca atropelei ninguém. Eu nunca passei na frente de ninguém, meu irmão. Aleluia. Eu nunca quis, irmãos, passar por cima dos outros, brigar com os outros para me ser pastor. Não, eu soube esperar o meu momento. Glória a Deus. Irmão, eu não ligo. Se for para me ficar aqui sentadinho aí no banco ouvindo, eu ouço, meu querido. Aleluia. Eu acho que a gente, irmãos, antes da gente ensinar, a gente tem que aprender a ouvir primeiro. Verdade, Aleluia. Glória Não a adianta Deus. você querer ensinar se você primeiro não é um bom ouvinte. Verdade, Como Deus. que você quer ensinar se você não é um bom ouvinte primeiro? Se você não quer ouvir, irmãos, as verdades da Bíblia? Ah, eu acho que é assim. Tudo bem, você acha, mas você já parou para ouvir se esse que você acha é verdade? É a vontade? Aleluias. Então, irmão, não é o que eu acho. Meu pastor dizia assim: pega o seu acho e coloca no bolso. Meu pastor dizia muito isso, né? Pega o que você acha e coloca no bolso. E aplica o que está aqui na Bíblia. Então Paulo diz assim: eu fui chamado não porque eu quis, pela vontade de Deus. O meu chamado, porque, irmãos, antes da gente ser aqui, nós já era lá. Entendeu? Quando o Senhor fala com Jeremias, fala: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da madre, eu já te separei. Glória a Deus. Eu já te escolhi. E as nações eu te dei por profeta. Mas ele, irmãos, ainda era uma coisa informe, uma coisa pequena, uma coisa que estava sendo formada. Ainda estava se desenvolvendo. E Deus lá no céu, no livro dele, como diz lá no Salmo 139, que todas as coisas estavam sendo escritas no seu livro, ele já era profeta. Porque, irmãos, aqui só vai confirmar o que você já é lá. Nós só vamos confirmar aquilo que Deus já chamou você para ser. Meu Deus, aleluia. Você já foi chamado. E quem escolhe, o chamado, ele é de Deus. Não é eu que... Não, eu quero ser isso. Mas é Deus que quer isso para você. É Deus que te chamou para isso. É como eu falo, irmão. Se a gente não foi chamado, a gente está exercendo algo e não foi chamado, é melhor vender picolé. É verdade. Vende picolé.
Verdade. Ou então vende geladinho, 2 por R$1, 2 por R$2, vê, arruma um jeito. Mas quando você é chamado, meu irmão, a mão de Deus está sobre a sua vida. Aleluia. Deus, ele se responsabiliza pelo teu chamado. Amém? E aqui o interessante é que ele fala assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Agora, a ação aqui está em Deus ou no obreiro? Procura, eu que tenho que procurar. É eu! Irmãos, não é Deus. Deus aqui, eu enxerguei isso aqui como se fosse um professor em sala de aula, como se Deus fosse um professor só esperando para te aprovar, para carimbar, você passou de ano. Eu enxerguei isso aqui dessa maneira. Como aqui, irmãos, nós estamos aqui numa sala de aula, o nosso professor é Deus, amém? Nosso professor é o Espírito Santo. E aí, meu irmão, se você é um bom aprendiz, uma pessoa que está sendo discipulada, está aprendendo e está colocando em prática o que você está aprendendo, o Senhor vai te aprovar. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque, irmãos, muita gente nos tempos atuais estão buscando a aprovação de homens. Mas aqui está dizendo que a aprovação não vem de homens. Verdade, A aprovação Deus. não vem do pastor, não vem do diácono, não vem do apóstolo, do profeta. A aprovação vem dele. Aleluia. É ele que vai te carimbar e vai dizer assim, meu filho, você está aprovado. Eu te aprovei. Porque Deus, irmãos, ele vai nos experimentar antes. Porque Deus vai nos testar antes. É verdade, Jesus, aleluia. Como eu já disse aqui em muitas pregações, ele nunca vai colocar ninguém aqui na frente, irmão, sem primeiro ele experimentar. Verdade. Sem primeiro ele provar. Nunca. Você pode ter certeza que alguém que está aqui na frente, irmãos, é porque tem uma história para contar. Aleluia. Tem algo para contar. Ninguém, irmãos, vem assim do nada, não. Jesus, irmãos, ele sabe como tratar com a gente, sabe como tratar com os seus servos, verdade, os seus Jesus. obreiros. E aí, diz, irmão, procura, a ação está em você, a reação está em Deus. Você se procura ser aprovado e Deus reage. Porque você, irmãos, procurou. Você foi em busca. Você procurou ser alguém aprovado por Deus. Então, procure ser aprovado por Deus, não pelos homens. Porque, meu irmão, vou te falar uma coisa. Homem, muitas vezes, dá um tapinha nas suas costas. Fala, nossa, hein? Que benção. Porque o homem, às vezes, é bajulador. Verdade. Bajula. Mas, irmão, Deus, Ele sabe quem eu e você somos de verdade. Glória a Deus. Não podemos ser que nem Nicodemos, que era o príncipe dos fariseus. Tinha título, mas não tinha convenção. Eita Deus. Nicodemos, Obrigada, aquele que não Jesus. nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. A gente, irmãos, eu estava falando com Jesus, falei, Jesus, eu não quero pregar, tome isso para você, eu não quero pregar dos frutos dos meus pensamentos, Meu Deus. da minha mente. Eu quero Aleluia. pregar daquilo que o teu Espírito dá no meu coração. Glória a Deus, Jesus. Porque, irmãos, a gente pode pregar com intelecto. A gente pode usar... Tem muitos pastores aí, irmãos, que usam intelecto para enganar. A gente tem que... O Espírito Santo mora onde? No coração. A gente tem que... Aleluia, Por isso a palavra tem que vir de dentro, irmãos. Tem que vir daqui, ó. Verdade. Do coração. A gente não pode estar vazio aqui e cheio aqui. Não. A gente tem que estar cheio aqui pelo Espírito Santo colocando algo no nosso coração para Aleluia. ministrar, irmãos. Creio, Deus, aleluia. Não aceite, irmãos, bajulação de homens, de pessoas. Não aceite isso não para sua vida não, meu irmão. Glória a Deus. Se alguém te elogiar, dê glória para Deus. Não vamos fazer que nem Herodes, não. Herodes, irmãos, fez um belo de um discurso tremendo. Que discurso foi aquele lá? Que discurso? Atos capítulo número 13. Um discurso fortíssimo que as pessoas olhou, exclamou, falou assim, voz de Deus e não de homem. As pessoas viram, irmãos, aqui, que quem estava falando na boca de Herodes era Deus e não era ele. Meu As Deus. pessoas exclamaram isso. Tá lá, depois você lê. E aí a Bíblia diz que em vez dele dar glória a Deus, porque Deus estava usando ele não, irmãos, segurou a glória para ele. Verdade. Colocou as vestes real e estava lá ministrando lá, né? Aí a Bíblia diz, irmãos, que ele morreu porque não deu glória a Deus. Tá?
Se você, irmãos, ficar com a glória para você, você vai inchar e vai morrer, vai explodir. Eita Deus. Nós não podemos ficar com a glória para nós. Aleluia. Ficar com a glória, irmãos, a gente explode. Verdade, Jesus. Tá bom? Então, vamos se conscientizar que a glória é dele. Vamos ser aprovados por ele. Não vamos ser aprovados por homens, não, irmãos. Não seja aprovado pelos homens, seja aprovado por Deus. Glória a Deus. Deixa Deus te aprovar. É melhor, irmãos, os homens muitas vezes não dá nada para você, não te aprovar, mas você ser aprovado no céu, ser aprovado por Deus. Porque tem igreja aí também que Deus já te aprovou e pastor não quer te aprovar. Verdade. Tem isso. Mas, irmão, não se preocupe não. Tá bom? Porque, irmãos, o melhor vem dele. Tudo tem a hora, tudo tem tempo. Você vai ver só, irmãos, que Deus, ele prevalece. Não adianta lutar contra Deus. A Bíblia diz: duro é para ti recalcitrar contra aquele que é mais forte do que você. Não adianta lutar contra Deus, a gente vai perder, irmãos. Aquilo que Deus quer sempre vai prevalecer. Deus vai trabalhar e vai prevalecer o que ele quer. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E diz assim, irmãos, procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Ô, meu irmãos, isso é sério pra gente, hein? Eu não posso envergonhar o Evangelho. Eu não posso envergonhar, irmãos, como obreiro, trazer vergonha para o ministério, trazer vergonha para as coisas de Deus. Irmãos, nesses dias que a gente estamos vivendo, as pessoas não estão ligando mais para nada. Não ligam mais, irmãos. Não temos mais, irmãos, uma conduta séria, uma conduta exemplar, porque uma das qualificações do obreiro é a conduta. Vamos ver em Atos 6. Vamos abrir em Atos 6. Atos 6. Um pouquinho para trás aí. Nós vamos ver que a instituição dos diáconos. Eu vou lendo para não tomar muito tempo. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, o qual constituamos sobre este importante negócio. E nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Glória a Deus. Irmãos, preste atenção aqui. Glória a Deus. Quando cresce, toda igreja, tudo que cresce tem problema. Amém? Tudo que cresce vai ter problema. Não tem jeito. Cresceu, nós vamos ter algumas dificuldades. Só que as dificuldades aparentes que existem, elas precisam ser resolvidas. Aqui cresceu. Diz que o número dos discípulos cresceu. E conforme foi crescendo, começou a surgir murmuração. Conforme cresceu, surgiu problema. As viúvas gregas eram desprezadas pelos hebreus. E aí, meu irmão, começou uma murmuração. Foram procurar os apóstolos, conversar com os apóstolos falaram assim: ó, nós não vamos abandonar a palavra, não vamos deixar a palavra, o ministério da palavra, nem a oração. Nós vamos fazer o seguinte: levanta dentre vocês mesmo, escolha vocês mesmos aí, dentre vocês mesmos, 7 homens, 7 varões. Só que eles têm que ter credenciais, eles têm que ter referência, qualidade. Não é simplesmente escolher por escolher. Não, tem qualificação. Qual é a qualificação? Cheio do Espírito. Cheio do Espírito está em segundo, não está antes. Porque hoje em dia, meu irmão, a gente, veja bem o que está acontecendo. Hoje as pessoas estão mais interessadas em qualificação espiritual do que qualificação moral. Eita Deus. Presta atenção. Boa reputação, qualificação moral.
que é boa reputação? Eu escrevi aqui: integridade, boa fama. Integridade, boa fama, conduta exemplar. Boa reputação, conduta exemplar. Não dá escândalo, não dá motivo à censura. Irrepreensível, conduta honesta, homem aprovado. Aleluia. Boa fama ou má fama? Você é bem falado ou mal falado? Como que as pessoas te veem? E quando eu falo isso, não falo somente dentro da igreja, eu falo no meio da tua vizinhança. Como que os nossos vizinhos veem? Aleluia. Lá vai um mau caráter, uma pessoa irresponsável que não cuida dos filhos, não cuida da família. Como que as pessoas não veem? Um mau pagador, mau testemunho no trabalho. Porque esses dias eu vi um testemunho de um pastor dizendo que um patrão colocou uma câmera no trabalho, ele tinha 7 funcionárias cristãs. E ele desconfiou, colocou uma câmera lá e descobriu que a 7 estava arrombando. E a 7 era da mesma igreja, a 7. A 7 da mesma igreja estava roubando. A 7, irmão. Só Jesus. Um pastor coincidiu justamente com essa palavra, eu vi esses dias, mandaram para mim no zap. Conduta exemplar, boa reputação, caráter, moral. Porque, irmãos, se nós não tivermos moral para praticar o que nós pregamos, o que nós falamos, nós não servimos para o ministério. Glória a Deus. Nós não servimos para ser obreiro, irmão. Obreiro não é oba-oba. Obreiro não é emoção. Irmão, pastor não é emoção. Apóstolo, profeta não é emoção. É chamado. E chamado, irmão, exige boa conduta, exige boa reputação. Por isso que está essa podridão hoje no meio das nossas igrejas cristãs. Porque acha, irmão, que é... Eita glória, esse é pastor. Ai, ai. Fala língua estranha, profetiza, revela, prega, é uma benção, é pastor, coloca lá para ser pastor. Qualificação espiritual vem depois, irmão, da qualificação moral. Aleluia. Você pode pregar, irmãos, o fogo cair. Você pode pregar, irmãos, que vêm tremendas revelações. Você pode, irmãos, revelar, profetizar, revelar até identidade. Mas antes de tudo, eu vou olhar para a tua moral. Aleluia. Aleluia. Eita Deus. Hã? Você fala e você cumpre? É como foi falado, é sim ou não? Como que é? Como que você é conhecido dentro do seu trabalho? Lá na empresa que você trabalha, como que você é conhecido? Conta piada? Vai lá ouvir piada dos outros contando? Dá risada também? Hã? Então você não serve para ser obreiro. Está descartado. Como que você é na escola? Na faculdade? Hã? Como que é? Porque... irmão, talvez você nem precisa nem abrir a boca. Porque eu descobri que para você pregar o evangelho, você não precisa nem abrir a boca. Eu descobri isso, irmão. Evangelho, para você pregar, você não precisa abrir boca. Você pode ficar com a boca fechada. É lógico que vai ter momentos que você vai ter que abrir a boca. Mas a gente prega mais com a boca fechada. Porque as pessoas estão olhando é conduta. O que adianta a gente pregar, falar, irmãos, e não viver o que a gente fala? As pessoas vão olhar para você e falar, nossa, você é quietinho, caladinho. Por que você é assim? Aí é a hora de você abrir a boca. As pessoas têm que olhar para você e falar, nossa, diferente, não se envolve, é quieto, é na dele, é íntegro. Aleluia, Deus. Tem que olhar assim. Talvez a nossa família, tem pessoa da nossa família que não quer se converter por causa da gente. Por causa de nós, irmão. Nós acabamos sendo empecilhos para o evangelho. E a Bíblia diz que aquele que ganha a alma, ele tem que ter sabedoria. Sábio é. Aleluia. Aleluias. Aí, irmão, a gente vai pregar. Aí os outros estão falando assim,
Que nem eu falei um dia desse aqui. Um rapaz lá perto de casa. Que um outro foi pregar e falou assim: quem é ele para pregar para mim? Vive trocando de namorada, aí vive olhando para a mulher aí, vem pregar para mim? Não adianta, meu irmão. Como que a gente cuida da nossa casa? Como que a Bíblia diz, irmãos? Olha as credenciais aqui, daqui a pouquinho. Aí depois vem o cheio do Espírito Santo. Depois vem cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Sabe manejar a palavra. Ele sabe, irmãos, ir para trás e para frente. Ele sabe conduzir as coisas com sabedoria, com responsabilidade. Porque ele é uma pessoa que se preocupa em dar um bom testemunho. Agora, olha as credenciais aqui. Em Timóteo, lá onde nós estávamos. Só que agora é no capítulo de número 3. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Olha o título. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Vamos lá. Vamos comer um pouquinho. Todos acharam? 1 Timóteo, não é segunda não, tá? 1 Timóteo, capítulo de número 3. Esse aqui são os deveres do obreiro. Isso aqui, irmãos, é para todo aquele que é obreiro, que é servo de Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se alguém deseja ser bispo, ser pastor, deseja uma obra excelente. Amém? Episcopado é o bispo, os pastores. Então, aqui fala de alguém que deseja, alguém que quer ser. Mas eu tenho que querer ser e esperar o tempo de Deus para a minha vida. Agora vamos lá, as qualificações. Lá fala que boa reputação, e boa reputação exige tudo isso aqui que eu vou falar agora, irmão. Moral, caráter íntegro. Olha aí, come tudo aí para você ver. Convém que o bispo seja irrepreensível, sem escândalo, sem censura. Não dá lugar à censura. Não pode ser alguém, irmãos, que dá motivo à repreensão. Marido de uma mulher só. Não pode ter duas mulheres. Não adianta você ser casado, irmãos, e ter uma escondida. Amém? Porque em Israel, o camarada ele tinha a esposa e ainda tinha a concubina. Né? Então, não pode, é chamado de poligamia. Certo? Quando você tem duas mulheres é chamado de poligamia. É uma mulher só. Uma só. Vigilante. Sóbrio. Honesto. Hospitaleiro. E apto para ensinar. Não dado ao vinho. Não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, sem orgulho, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Eita. Não neófito, novo convertido. Porque a pessoa que é neófita, que ela é nova convertida, ela pode se soberbecer. Então não tem como colocar um camarada novo convertido para ser obreiro, pastor, e já colocar de imediatamente. O cara falou: cheguei agora, já sou. Você está aí quantos anos? Eu estou aqui 1 ano, já sou. Não dá, irmão, não dá. Tá? Tudo tem o seu tempo. Não neófito, para que não se ensoberbecer no cara da tentação do diabo. Convém que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Não é só bom testemunho dos que estão dentro, não, mas dos que estão lá fora também. Da mesma sorte os diáconos, sejam honestos,
não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiel em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e a sua própria casa, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Essas são as credenciais moral. Isso aqui é moral. Aleluia. Não espancador. O cara chega lá em casa, irmão, arrebenta o filho na porrada, dá porrada até na cabeça do filho, puxa o cabelo, dá até voador, irmão. Quer chegar na igreja, quer ensinar. Não espancador, não dá do vinho, mas gosta de uma manguaça. Aí na igreja quer ensinar, meu irmão. Gosta de uma manguaça, irmão. Não avarento. Porque tem gente que entra no ministério para ganhar dinheiro. Se coloca no ministério, vou ganhar dinheiro. Vou enriquecer. Vou abrir uma igreja aí, vou estudar, e vou fazer teologia, e vou... Né? E aí, irmãos, tem aquele sóbrio, moderado, né? É uma pessoa que é consciente, que tem domínio próprio, ela sabe se dominar. Porque vai ter momentos, irmãos, que pessoas vão te tirar do sério. Se você não for uma pessoa que tenha domínio próprio, que seja moderada, domínio próprio é moderado, é sóbria, sobriedade. Você não tomar, você entra na carne também, irmão, você vai dar escândalo na obra. Você vai quebrar tudo, irmão, vai quebrar osso, vai quebrar cara. É assim mesmo. Na igreja que eu congregava, uma vez dentro da igreja, saiu, irmãos, briga, confusão dentro da igreja. Dentro da igreja, irmão. Se der lugar pra carne. Fecharam até as portas. Deu problema dentro da igreja. Não deu briga, mas, porrada, mas discutiram dentro da igreja. Numa reunião. Então, meu irmão, a gente precisa entender que existem algumas credenciais para que a gente possa se qualificar para o ministério. Amém? Eu creio, meus irmãos, eu creio absolutamente que se nós orarmos, se nós buscarmos a Deus, nós vamos conseguir, irmãos, vencer essa natureza fraca nossa aqui, ó. Você vai ser uma pessoa que vai ter autocontrole sobre a sua própria vida. Porque uma pessoa que espanca os filhos, que bate, espanca os filhos, é porque ela não tem autocontrole. Maldizente é uma pessoa que fala demais, irmão. Fala muito. Tem gente que fala demais. Mas maldizendo todo mundo. Fala, irmão, não para de falar, vive falando dos outros. Tem na Bíblia em Tito, diz que a mulher de mais idade, ela tem que ser idônea para ensinar as mais novas a cuidarem dos seus maridos, a cuidarem dos seus filhos, cuidar da sua casa, para poder ensinar para as meninas, para as moças mais novas que estão chegando agora. Verdade. As mais velhas têm que servir de referência, de exemplo para as mais novas. Agora, irmão, se a nossa casa é tudo relaxado, como que a gente vai chegar aqui para ensinar o quê, irmão? Um relaxo dentro da nossa casa, tudo bagunçado, irmão. Os filhos, o cabelo dos filhos, cabelo... Né, os cabelão assim, não pintia o cabelo, não escova os dentes. Não vai chegar aqui e vai ensinar o quê, irmão? Verdade, Jesus. Tudo isso aí é moral, irmão. A gente acha que o evangelho é só espiritual. Só espiritual, pá. Não, tem que ter dom. Tem que ter chamado. Tem que ter chamado, tem que ter dom, mas tem que ter, ó, vergonha na cara. Aleluia. Tem que ter vergonha na cara, irmãos. A gente tem que, ó, o negócio tem que ser certo, tem que ser honesto ali. Amém? Então, irmãos, essas são algumas credenciais, né, dos obreiros. Amém? Não beba, tá bom? Não enche a sua cara, não se embriague, tá bom?
Não faça, né, seja vigilante, seja sóbrio, seja honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Seja uma pessoa justa, irmão. Tá bom? Seja justo. A justiça é coisa maravilhosa, Verdade, Deus. né? Eu vi alguém esses dias dizendo assim: se você, até os pontos que você toma da sua carta no trânsito, tem pessoas que passam para outra carta. Não faça isso não. Seja justo. Pratique justiça. Se você toma, vá lá, conserte o que você fez de errado. Amém, meu irmão? Faça isso. E aí, meu irmão, algumas outras credenciais dos obreiros aqui, em 1 Pedro, capítulo de número 5. 1 Pedro, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo 2. 1 Pedro 5, 2. Esse aqui é mais para os presbíteros, para os bispos, para os pastores, né? Está escrito assim, todos acharam? Eu gostaria muito que os irmãos acompanhassem. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Olha, irmãos, para os pastores, para nós, cuidar do rebanho de Deus que está entre nós, apacentar o rebanho de Deus, não por força. Eu não posso apacentar, irmãos, por força, porque o pastorado não é para oprimir, não é para oprimir pessoas, é para cuidar de pessoas, para zelar de pessoas. Não é por força, não é exercer força. Ó, você tem que ser obreiro, se você não for obreiro, ó, você tem que vir, está lançando. Não, calma. Não é por força, mas de ânimo pronto, voluntariamente e de ânimo pronto, e não por top ganância. Não posso entrar no ministério por dinheiro. Eu não posso, mais uma vez, não posso exercer o chamado por dinheiro, irmãos. Uma das qualidades é não ser avarento. Não pode ser assim. A gente não pode, irmãos, ter uma conduta de só pensar só no dinheiro, mas apacentar de ânimo pronto. Quer dizer, você tem que ter ânimo. Sabe por quê? Às vezes o pastor, irmãos, ele vai ter que deixar o seu lazer para orar por uma pessoa. Tem que ter ânimo. Às vezes você vai ter que deixar, irmãos, o seu conforto. E alguém está lá de madrugada, oh, ora por mim, né? Jejua por mim. Ai, é verdade. E aí, meu irmão, você tem que ter ânimo. Ah, pastor, eu já não quero ser mais pastor, não. Porque tem gente, quando a gente ministra aqui, não quer mais não, irmão. Eu conversando com uma pastora esses dias, foi num domingo, num domingo aí, tinha uma oração de manhã lá perto de casa. E eu fui lá na oração. O irmão me chamou, fui lá na oração. E aí, irmãos, a igreja estava cheia. Tinha Pedro, Tiago e João. E a pastora, uma pastora. É a igreja Brasil para Cristo, o nome da igreja. E foi eu, o irmão que me convidou, tinha mais o irmão e a pastora, na oração de manhã. E aí, estamos orando. Era só oração, intercessão. Só orando. E aí, quando terminou, ela chamou a gente para frente, vamos orar aqui de mão dada, oramos de mão dada. E ela falou, se os irmãos sentirem, tiver alguma palavra no coração, que os irmãos ministrem. Na hora, irmãos, eu senti que eu tinha uma palavra de Deus no meu coração para ministrar. E eu ministrei uma palavra. Eu ministrei Josué capítulo número 1. Só que eu não li a Bíblia. Eu não estava com a Bíblia. Eu só ministrei aquilo que Deus me deu. Eu conheci o texto, fui ministrando. Irmãos, foi uma glória de Deus tão grande. Algo de Deus tão tremendo. E aí, depois eu fui embora para casa. Só foi oração, fui embora para casa. Ela mandou um áudio para esse irmão que me convidou. E ele me mandou o áudio. Ela dizendo assim, Deus enviou vocês ali. Porque meu marido abandonou o ministério. Eu estou sozinho no ministério. Meus filhos abandonaram o ministério. Eu sinto como Josué. Por isso que, irmãos, é tremendo.
Eu me sinto como Josué, eu me sinto sozinha. Deus levou Moisés, irmãos, e Moisés estava triste, cabisbaixo. E aí Deus falou assim: Josué, tem bom ânimo, se levanta, meu filho, te coloca de pé, porque eu sou contigo. Eu sou contigo, então somente esforça-te, tem bom ânimo, Josué. E eu fui ministrando, irmão, fui ministrando. E aí ela falou: Deus enviou vocês, porque meu marido me abandonou, meus filhos me abandonaram, eu estou sozinho cuidando da igreja. Sozinho, irmão. Glória a Deus. Tem pessoas, irmãos, que abandonam, amam o presente século. A Bíblia diz, Paulo fala para Timóteo: Timóteo, atenta para o teu ministério, para cumprir o teu ministério. Não vamos abandonar o ministério, não vamos abandonar o chamado, irmão. Vamos cumprir ele. Quantos são as pessoas hoje em dia que estão largando o ministério porque estão amando o presente século, como Demas? A Bíblia diz que Demas abandonou Paulo amando o presente século, amando o mundo, as coisas do mundo. Obreiros, servo do Senhor Jesus Cristo, homens e mulheres de Deus, vamos se conscientizar. Deus nos chamou para uma obra, Deus nos chamou para fazer a sua vontade, Deus nos vocacionou, Ele está nos vocacionando, irmão. Existe uma vocação de Deus para a tua vida. Existe alguém que precisa de uma palavra minha, de uma palavra sua. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, meu irmão, vamos apacentar, vamos cuidar. Se Deus te deu um para cuidar, cuide de um. É bem assim. Se Deus te deu dois, cuide de dois. Porque se você for ver lá em Êxodo, capítulo de número 18, depois você lê na sua casa, a Bíblia diz que Moisés, ele julgava a causa do povo. E ele ia de manhã até a tarde, irmãos, e não tinha descanso, julgando a causa do povo. Eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças, que davam um total de quase 3 milhões de pessoas. Meu Deus. E ele julgava tudo, ele é sozinho. Aí o sogro dele, quando veio de Midian, quando ele veio, viu Moisés, falou: Moisés, você vai morrer, cara. Você vai morrer. Olha, aceita o meu conselho aqui. Levanta 70 homens, aí levanta homens aí e distribui essa carga. Distribui esse serviço aí, porque se você não distribuir esse trabalho, você vai morrer, cara. Levanta homens aí. E aí, qual era a qualificação dos homens, irmãos? Homens capazes, tinha que ter capacidade. Porque não adianta a gente levantar, irmãos, uma pessoa que não tem capacidade para exercer aquilo que ela vai, a função que ela vai ser chamada. Não adianta você colocar. Vou colocar, irmãos, uma pessoa que não tem capacidade para apacentar e vou colocar ela para pastorear? Ela não tem capacidade. Você tem que olhar e ver a capacidade. Levanta 70 aí e distribui. Aquele que tem capacidade para cuidar de 10, dá 10 para ele. Aquele que tem capacidade para cuidar de 100, dá 100 para ele. Aquele que tem capacidade para cuidar de 1000, dá 1000 para ele. Conforme a sua capacidade. E a Moisés, irmãos, como bom homem de Deus, foi orar a Deus e Deus falou com ele: então tá bom, Moisés, levanta 70 homens aí. Põe a sua mão sobre ele, reparte aquilo que você, tem e dá para eles, porque Glória a Deus. eu vou dar vitória. Aí aqui eu começo a pregar, irmão. É nessa palavra que eu começo a pregar. Depois você vai ler na sua casa, Êxodo capítulo 18. Lê lá. Depois você lê na sua casa. Mas, olha só. Para nós aqui, para a igreja. Dentro desse contexto de Êxodo 18, Moisés, a primeira atitude de Moisés foi ouvir o seu sogro. Então, preste bem atenção. Os líderes nunca podem estar sozinhos. Líderes têm que ter, irmãos, conselheiros. Verdade. Pessoas idôneas, pessoas de caráter, de moral, que deem conselhos bons. Glória a Deus. Essa é a primeira característica, eu coloquei aqui na palavra. O líder precisa ouvir conselheiros ou conselho. A Bíblia diz em Provérbios 11:14 que na multidão de conselheiros os projetos se confirmam. Tendo conselheiros os projetos se confirmam, Verdade. mas não tendo sair em vão. O líder precisa ouvir, irmãos. E eu vou te falar uma coisa.
Isso aqui é importantíssimo. Isso é para mim também. Eu aprendi com isso aqui. Deus falou comigo primeiro. Que eu vou falar aqui agora. Presta muita atenção, principalmente nós pastores. Às vezes nós temos que ter pessoas, irmãos, da mesma posição que nós, para bater de frente com a gente. Verdade. Isso é sério. Para bater de frente. Porque a gente, irmãos, às vezes erra também. Com certeza, é muito. A gente erra também. A gente tem que ter. Sabe como que Deus falou comigo? Presta atenção. Lá em Gálatas, capítulo de número 2, depois você lá na sua casa. Paulo foi chamado depois de do apóstolo Pedro. Pedro era o líder da igreja, juntamente com Tiago e João. Os 3 líderes da igreja, a coluna da igreja. Pedro, Tiago e João eram as colunas da igreja. Só que Paulo veio depois. E Paulo bateu de frente com Pedro. Bateu de frente. Ele, irmãos, olha, ele antes de Tiago chegar, ele estava comendo junto com os gentios. Estava lá comendo junto com os gentios, estava lá na mesa. Quando Tiago chegou, que era o da circuncisão, porque os judeus eram os da incircuncisão. Desculpa, os gentios eram da incircuncisão. Os irmãos sabem o que é circuncisão e o que não é circuncisão. Os irmãos sabem? Eu ganho tempo. Amém? Então, os judeus eram o evangelho da circuncisão. Cortava o prepúcio. E o gentio é o evangelho da incircuncisão. Mas Pedro estava comendo lá com os circuncisos, o gentio. Quando Tiago chegou, que era judeu, Pedro se afastou. Pedro falou, opa, puxei para cá, para o lado de Tiago. E a Bíblia diz que até Barnabé se deixou se levar pela dissimulação de Pedro. Até Barnabé se deixou levar. Aí quando o apóstolo Paulo veio isso, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo repreendeu ele na cara. Porque ele era repreensível. Quer dizer, ele era chapéu de 2 bicos. Era uma coisa aqui e outra coisa aqui. Aí Paulo foi lá e bateu de frente com ele. E aí se você vê as cartas do apóstolo Pedro aqui, ó, essa aqui que nós pagamos aqui, Pedro chama Paulo de meu amado irmão. Porque a repreensão, irmãos, ela teve fruto. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Às vezes nós temos que ter alguém, porque, irmãos, tem que ter alguém da mesma altura para bater de frente com a gente e falar assim, pastor, você está errado aí. Verdade. Você precisa, aí você está errado. Tem que ter, irmãos. Para a gente poder, irmãos, melhorar. Aleluia, Jesus. Conforme eu melhoro aqui, melhora aí. Amém, meu irmão? Amém? Aleluia. Tem que bater de frente, irmãos. Às vezes tem gente que acaba engolindo e não batendo de frente. Vendo errado, não batendo de frente. Mas para o bom andamento da obra de Deus, a gente precisa bater de frente. Verdade. Para o crescimento da obra de Deus. Senão, irmão, não cresce. Às vezes tem coisa errada na minha vida que está impedindo o meu crescimento. Tem pessoas que estão vendo, irmãos, e não falam que está errado no meu ministério, que está errado na minha vida. Algo que está atrapalhando a minha vida. Que você seja um Paulo para a minha vida. Que você seja um Paulo para a vida de algum Pedro, irmãos. Aleluia. Moisés não falou, não, eu sou o líder aqui, ó meu sogro. O seu negócio é cuidar do seu rebanho lá, porque Jetro apacentava lá os rebanhos. O seu negócio é cuidar de rebanho lá. Aqui quem comanda aqui sou eu. Não, ele ouviu o conselho. O sogro foi lá e falou com ele. Segundo, o líder não pode centralizar tudo nele. A carga fica muito pesada. Verdade, meu Deus. Sabe qual que era o problema de Moisés? Tava tudo em Moisés, Moisés. Visita no lar, Moisés. Pregar, Moisés. Cantar, Moisés. Interceder, Moisés. Trocar contigo, Moisés. Tudo era Moisés. Pegar, Moisés. Tudo Moisés. Jesus. Deus tremendo. Não é brinquedo, não. Tava tudo centralizado em Moisés, irmão. O líder, ele não pode centralizar tudo nele. Não, ele tem que levantar pessoas. O que os apóstolos fizeram? Levanta 7 homens aí, de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, o qual nós constituamos sobre esse importante negócio. É importante, tá, meu irmão? Servir a mesa é importante. Porque tem gente que acha que o importante é só pregar, o importante é só louvar, o importante é só orar. Não, servir a mesa é importante. Jesus, Aleluia. Eita Deus. Meu irmão, é importante servir a mesa, porque os apóstolos chamam de servir a mesa de coisa importante.
Deus treme. É importante. Tudo na obra é importante. Arrumar a igreja é importante. Tudo é importante. Mas não pode centralizar só no líder. O líder, irmão, ele tem que distribuir carga. Tem que distribuir, meu irmão. Ó, vai um pouquinho para você, um pouquinho. A Bíblia diz que é para a gente levar a carga uns dos outros. Cada um tem que levar a sua carga. Mas aí no final de Gálatas, capítulo 6, diz assim: mas cada um também pode ajudar a levar a carga do outro. Glória a Deus. Eu não vou levar a sua carga, mas eu posso colocar o meu ombrinho lá para te ajudar. Eu posso te ajudar, mas não vou levar a sua é sua. Se vira com ela. Mas vou lá, opa, vou ajudar, vou orar um pouquinho aqui, né? Vou jejuar um pouquinho pro fulano de tal, vou ajudar. Mas a carga é Glória a dele. Deus. O Senhor é bom, Jesus. Terceiro, o líder precisa ser um visionário, ele precisa discernir a capacidade dos seus obreiros. Moisés discerniu, irmãos, quem podia cuidar de 10, quem podia cuidar de 50, quem podia cuidar de 100, quem podia cuidar de 1000. Ele discerniu, ele ficou observando e falou: você tem capacidade para cuidar de Eita tanto. Deus, eu creio nesse negócio. Você tem capacidade para fazer isso aqui. Irmão, o líder tem que distribuir tarefa. Tem que distribuir. Ó, porque, irmão, já reparei. Eu vou falar. Se na igreja não tiver um líder que distribua tarefas, que distribua função, fica bagunça. Ninguém sabe o que faz dentro da igreja. Ninguém sabe o que faz. Tem que chegar, ó, você vai ficar ali no bebedouro ali, vai cuidar para as crianças não bagunçar, que tá tendo bagunça, você vai cuidar de criança, você vai cuidar de... Tem que distribuir tarefa, irmão. Aleluia, Jesus. Tem que ter. Irmão, a gente tem que aprender a ver a capacidade dos outros. A capacidade dos irmãos. E falar assim: você tem capacidade para cuidar disso aqui. Então você vai cuidar disso. Isso aqui é sobre sua responsabilidade. Se tiver algum problema, alguma coisa, você fala comigo. Mas está sobre a sua responsabilidade. Não aceite ninguém falando, porque tá com você. Se alguém falar com você e você não puder resolver, passa para mim. É assim mesmo. Só não passa se não quer. É uma contenda. É. Então tem que saber, né, irmãos? Distribuir as tarefas, ser um visionário e ver a capacidade de cada um. Porque tem gente, irmãos, que tem muita capacidade da igreja para ser usado. Tem muita gente capacitada dentro da igreja. E o quarto, o líder, ele tem que saber repartir a sua autoridade com seus obreiros. A Bíblia diz que Moisés colocou a mão sobre os 70, irmãos, e o espírito que estava nele foi dividido com aqueles 70. Eu creio, Jesus. Então você tem que repartir, o líder tem que repartir a autoridade com os seus subordinados. Em nome de Jesus. Bota a mão nesse povo, Meu Deus, como eu creio. bota a mão nele e distribui a autoridade que os líderes têm na vida dos obreiros. Glória a Deus. Distribui a autoridade, meu irmão. Agora aprenda a usar a autoridade que Deus te deu. Verdade. Porque às vezes tem gente que tem autoridade e não sabe usar a autoridade que Deus deu. Adianta ter autoridade? E aí tem gente que ainda, o Senhor me dá autoridade. Aí o Senhor fala: mas pra que uma autoridade? Já te dei, você não está usando nem o que eu te dei. Você quer mais? É que nem unção. Senhor, me dá mais unção, que eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. O Senhor está falando assim: mas já te dei a unção, você não está usando ela, você quer mais unção pra quê? Vai estragar. É, irmão. É, Jesus. Unção, a gente vai recebendo Nada conforme Deus. a gente vai gastando. Você gastou, recebe mais. Aleluia. Vai fazendo alguma coisa, você vai recebendo. Verdade, Jesus. Então Moisés, irmãos, ele pôs a mão nos 70, porque a unção ela é dividida, ela é compartilhada. É bem assim. Nós dividimos, nós compartilhamos. Glória a Deus. E aí, meu irmão, todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a Eu profetizar. creio. Aleluia. Profetizaram. A Bíblia diz que Timóteo, ele recebeu um dom pela imposição de mão do apóstolo Paulo. E ele fala assim: reavive o dom que há em ti, o qual te foi dado pela imposição das minhas mãos. Glória a Deus. Eu creio. Jesus. Porque Paulo era o pai de Timóteo na fé. Paulo ganhou ele para o Senhor Jesus. E aí ele pôs a mão sobre ele e Deus derramou o dom, derramou uma unção sobre a vida dele. Então, meus irmãos, para a gente concluir aqui,
eu creio que esse estudo veio a somar com as nossas vidas. Glória a Deus. Eu creio. Eu creio que traz algum proveito para nós, tanto moral como espiritual. Eu creio que existe uma consciência nossa de que eu não posso exercer o ministério de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu não posso, irmãos, exercer o ministério de oba-oba. Não é isso que Deus me chamou. Eu sei, irmãos, que tem pessoas que, por elas, talvez elas não queriam nem receber uma unção. Falar, não, pastor, porque tem muitas igrejas que é assim. Tem pessoas que, não quero não. Tem pessoas que é assim. Mas se Deus quer, aceite o que Deus quer para você. Amém? A unção, ela só vai trazer mais autoridade sobre a sua vida. Ela vai te dar mais autoridade. A unção, ela traz mais autoridade sobre o seu ministério, sobre a sua vida. Para trazer mais respeito. Traz respeito também. Agora, o respeito, é lógico, não é só pela unção. É pelo exemplo. Porque aqui, ó, terminando aqui em Pedro, no capítulo 5, versículo 2, eu li, agora o 3 assim: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. Não é para dominar vocês, mas eu tenho que servir de exemplo para vocês. Amém? Para concluir, isso veio a coincidir com um testemunho que uma irmã mandou de uma igreja para mim. Eu gostaria de compartilhar com todos aqui, eu creio que vai edificar vocês. 2 minutos eu encerro. Um pastor, irmãos, ele, presidente de uma igreja, ele não queria mais saber de ser presidente do ministério. Ele chamou o vice e falou assim: cuida da igreja que eu não quero mais cuidar. Porque as pessoas estavam, os obreiros, as pessoas estavam abandonando a igreja. Ele formava discípulo, porque acho que isso, irmãos, é difícil para os líderes, né? Quando você forma, quando a pessoa ela já está crescida, ela já está abençoada, né? E aí, quando é por direção de Deus, amém, irmão. Mas o ruim é quando a pessoa sai, fala, não aceito isso, vai abrir outro ministério. Mas, enfim, saíam. Ele discipulava, cuidava, vinha cheio de carrapicho, como foi falado, vinha cheio de pulga, de carrapato, ele ia lá, cuidava. E aí a pessoa saía, irmão Júlio, do ministério. Olha só, irmão, como que é a gravidade do negócio que eu vou contar aqui para vocês agora. Ele chamou o vice e falou assim, ó, tá tudo na tua mão, não quero mais saber. Aí ligou um irmão para ele, um outro pastor, e falou assim: Deus mandou te convidar para você passar o final de semana aqui no meu sítio. Deus mandou pagar sua passagem de avião, você vem para cá e ficar uma semana. E ele estava tão revoltado que ele falou: não quero saber de nada, não quero. Mas tem isso, tem aquilo, eu vou pagar em primeira classe, vou te dar tudo, não quero saber. Ele estava tão revoltado que não queria saber de nada, irmão. E aí desligou o telefone. Só que quando ele desligou o telefone, ele pensou bem e falou: nossa, primeira classe, tudo do bom, tem piscina, tem... Nossa. Aí ele pegou e ligou e falou assim. Ele foi. Olha o tratar de Deus, irmão. Aquela viagem era um trabalhar de Deus. E ele estava lá, no sítio, na piscina, andando lá. Daqui a pouco Deus falou com ele. Já, porque sai um pouco da revolta. Às vezes, irmãos, nós temos que sair, o líder, ele tem que sair um pouco do ministério para poder, irmãos, colocar as caixotas em ordem. É verdade, Jesus. Ele tem que ter um descanso, irmão. Por isso, não julgue, irmãos, às vezes o líder, quando ele ficar uns 3 dias fora, uns 4 dias fora, uma semana fora, não julgue não, meu irmão. Porque você não sabe como está a cabeça. Às vezes é bom para esparecer. E aí, agora eu concluo. Deus falou com ele assim, já com a cabeça mais fresca, mais calmo. Deus falou assim: você é motorista de um ônibus. Aí, o quê? Jesus. Presta atenção, irmãos, tome isso aqui para você. Eu creio que existem muitos pastores e líderes aqui, que Deus vai levantar lideranças aqui. Verdade. Deus já está te preparando hoje. Você é um motorista de um ônibus. Como assim motorista de um ônibus? Não estou entendendo nada, Jesus. Aí Jesus falou com ele: você tem a obrigação de pegar o ônibus no ponto de partida e levar até o ponto final. A igreja é um ônibus. Quando as pessoas vão descer, o motorista não pergunta por que ela está descendo. Olha só a gravidade.
Não estou entendendo, Senhor. As pessoas que te abandonaram, porque elas quiseram ir, não pergunta, deixa elas descer. Porque da mesma forma que desce, sobe um monte. Eita Deus! Funciona assim, irmãos. Tem uns que vai descendo e outros que vai subir. Você já viu? Nas paradas? Desce um monte, daqui a pouco sobe um monte. Você só tem. Aí Deus falou com eles: você só tem que pegar o ônibus no ponto de partida e levar o povo são para lá. Sem acidente, sem problema. Você tem que entregar lá no ponto de partida, no final, sem problema nenhum. Quem vai descer e quem vai subir, não é problema seu. Glória! Você não tem que perguntar: ô João, por que você vai descer, João? Deus poder. Ô Maria, por que tu vai descer, Maria? Ô Elizabeth, Eita Deus! você vai descer por quê? Você já viu algum motorista perguntando isso pro passageiro? Obrigado. Eu nunca vi, irmão. O motorista vai descer por quê? Deus tremendo. Hã? E aí, meu irmão, da mesma forma é a pessoa que vai subir. Meu Deus! Assim como desce, às vezes, irmão, sobe mais do que desce. E às vezes desce mais do que sobe. Ai, Amém? Eu tomei isso como lição para mim. glória a Deus! E passei isso para vocês, irmãos. Não fique preocupado. Verdade. Amém? Deus, da mesma forma que sai e entra. Aleluia! Da mesma forma que desce e sobe, irmão. Aleluia. Amém? Então, glória a Deus, irmão. Deus nos abençoe. Vamos se conscientizar que a obra é de Deus. A obra é do Senhor. O chamado é do Senhor. É dele. Deus deu servos para a sua obra. Ele não deu obra para os seus servos. Meu Deus! Amém? Então, Deus nos abençoe. Amém. E as palmas exaltam o nome do Senhor.